Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 17, 11 ao 19. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me encarregaste de fazer conhecer, a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome, que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti. Dirijo-te esta oração enquanto estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo. Santifica-os pela verdade. A tua palavra é a verdade. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos nesse trecho de João, a oração sacerdotal, né? Como no trecho de ontem também, mas aqui especificamente a gente percebe que Jesus está fazendo uma oração. E essa oração não é só aquela oração que ele ensinou aos discípulos que nós rezamos, que é a oração do Pai Nosso. Ela é uma oração, a gente percebe assim, que é uma oração conversada, digamos assim, com o Pai, em que Jesus então pede ao Pai que proteja os discípulos do mal, que os mantenha unidos, que os santifique, né, pela verdade, para que eles possam continuar a sua missão. Então nós percebemos o que nessa oração de Jesus? Que é algo assim, é uma oração concreta, né? Jesus está dialogando com o Pai, está conversando com o Pai, está falando ao Pai e está olhando para a realidade que ele construiu com os discípulos, para a realidade dos discípulos, para as fragilidades, para as provações que Jesus sabe que eles vão enfrentar, e vai colocando tudo isso então no coração do Pai, vai apresentando ao Pai e vai pedindo ao Pai, né, a proteção, vai pedindo ao Pai a força para que eles possam perseverar naquela realidade então que é apresentada. É interessante porque isso nos mostra que a nossa oração também, além daquelas orações repetidas, né, das palavras que Jesus ensinou, daquilo que nós podemos repetir, das orações tradicionais, daquilo que faz parte da nossa devoção também, as repetições, mas também existe essa oração espontânea, de ir conversando com o Pai e de ir, muitas vezes também apresentando ao Pai a realidade em que vivemos, a realidade nossa, ou de alguém próximo, ou de um familiar, ou da comunidade, e colocando tudo isso nas mãos do Pai. Isso é algo muito genuíno de Jesus e é algo que talvez nós não tenhamos muita prática. Algumas pessoas têm, mas talvez muitas pessoas não têm. Às vezes até tem aquela prática mental, né? De elevar o pensamento, de rezar para uma pessoa, de pedir ao Pai. Mas o que Jesus faz aqui nos mostra então essa dinâmica muito saudável, muito genuína, muito autêntica, e nos direciona para que a nossa oração também em algum momento possa ser assim. Seja no nosso quarto, seja na igreja, principalmente naquela oração individual, quando nos colocamos diante de Deus para pedir algo. É importante também que em nosso coração, que com nossa voz, se possível, a gente possa também apresentar a Deus aquela realidade pela qual a gente está pedindo. Isso nos ajuda, né? Mais do que ser algo como se fosse explicar a Deus o que ele fazer, né? É muito mais libertador para nós, nos aproxima de Deus isso. Não vai fazer diferença na ação de Deus, né? Deus sabe todas as coisas, conhece, mas faz diferença para nós, né? É libertador para nós, é pedagógico para nós fazer essa oração. Isso vai nos ajudar muito. Experimente fazer dessa forma. Apresente a Deus a sua dificuldade, apresente a Deus o seu dia a dia, apresente a Deus aquela realidade, aquela missão, aquele desafio, aquela situação, e não canse de apresentar isso. Isso vai ser libertador para os nossos corações.
E vemos aí então o que Jesus pede para Deus. E nós também podemos pedir diante dessa circunstância que vamos colocar, né? Jesus pede então unidade, ou seja, devemos permanecer em comunhão com Deus e com a comunidade, né? Alegria, não perder a alegria diante das dificuldades, diante das provações, né? Não se isolar e buscar a verdade. Então, esses elementos nós não devemos abandonar nunca, e que possamos então aproveitar e crescer com o próprio Jesus orando e ensinando a nós como nós fazemos as nossas orações, então como rezar. Deus abençoe e ilumine você neste e em todos os dias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.